Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Mais uma reunião da igreja. Começamos o ano novamente. Puxa, irmãos, que saudade. Parece que a gente ficou mais de um mês, 2 meses, sem a reunião, sem rever os irmãos. Como o hino que fala, né? Na comunhão, o mundo ele é sem sabor. E, irmãos, o sabor é termos comunhão com o Senhor, estarmos com a nossa vida consagrada ao Senhor. Eis aí mais uma oportunidade, um ano novo começando, nós temos uma grande oportunidade de nos reconsagrar ao Senhor, ou renovar a nossa consagração ao Senhor. Aleluia! Graça e paz a todos os irmãos, e graça e paz a você que nos assiste pelo canal do YouTube, você que nos acompanha as mensagens aqui dessa assembleia, dessa comunidade, dos irmãos em Cristo em Nova Odessa. Muito obrigado, queridos irmãos. Puxa, é um imenso prazer nós voltarmos a falar da palavra do Senhor. Eu tive ausente na penúltima reunião, não estava bem de saúde, nós íamos compartilhar essa mensagem com os irmãos, então a mensagem coube a mim, os irmãos passar essa mensagem agora no início do ano, essa mensagem, e nós vamos rever, irmãos, alguns pontos das mensagens anteriores para a gente, para que nós possamos ter dar uma situada no livro de Atos. No capítulo 9, retrata aquela conversão de Saulo que nós vimos. Um dos grandes fatos da igreja primitiva foi a conversão de Saulo de Tarso, lá no capítulo 9, e o início do seu ministério, pregando ainda em Damasco, onde os judeus decidiram tirar-lhe a vida. E aí ele foi descido por um cesto, os irmãos desceram pelo um cesto, e ele foi até Jerusalém. Ele subiu a Jerusalém, e ali ele ficou 15 dias com o apóstolo Pedro, e Saulo pregava ousadamente, e nessa questão dele pregar ousadamente, houve uma discussão com os helenistas, que também tentaram tirar-lhe a vida. E aí os irmãos decidiram levá-lo para Cesareia, que é um porto, e de lá Saulo foi para Tarso. E aí há uma pausa entre o capítulo 10 e 11, na qual nós estamos inseridos no capítulo 10. Abner, na mensagem anterior, começou abrindo o capítulo 10, e aqui ainda no capítulo 9, do versículo 32 até o capítulo 10, versículo 48, nós temos aqui uma narrativa que mostra a viagem missionária de Pedro. E essa viagem missionária, ele começa descendo de Jerusalém e chegando a Lida, na planície do Mediterrâneo. Lá ele foi visitar os santos, isso está no versículo 32. E Pedro, ele foi visitar ali os santos. Lida estava a cerca de quase 48 quilômetros de Jerusalém. Ele encontra Enéas, os irmãos lembram a mensagem que o Marcelo falou. Ele cura Enéas, que era um paralítico há 8 anos. Ele recebe a cura. O impacto dessa cura de Enéas foi que todos os habitantes de Lida se converteram ao Senhor. Aleluia! E aí de Lida ele é chamado a Jope, que também era muito perto. Ele encontra Dorcas, que por sobrenome Tabita, né? E que havia morrido. E ele a ressuscita. Então muitos creram no Senhor. E aí Pedro ele fica provisoriamente na casa de Simão, um curtidor. Todos sabem que um curtidor é aquele que destroça os cadáveres de animais para tirar a pele. Um judeu como Pedro, ficar na casa de um curtidor já é um grande avanço. Deus já estava trabalhando no apóstolo Pedro. E tem um comentário que Berkeley usa, ele diz o seguinte: curtidor era um ofício impuro, trabalhava com cadáveres de animais e, portanto, estava permanentemente em condição de impureza. Nenhum judeu rígido teria sequer sonhado em aceitar a hospitalidade de um curtidor.
Sua impureza fazia com que Simão tivesse que viver na costa fora da cidade, mas Pedro estava alojado na casa dele. Sem dúvida, este curtidor era cristão. E Pedro começou a ver que o cristianismo tinha abolido essas leis e tabus insignificantes. Pergunta a você, você ficaria na casa de alguém que arranca a pele e deixa ao sol para queimar, para fazer bolsa, para fazer sapato, aquele cheiro horrível? Você ficaria na casa de alguém assim? Eu não ficaria. Certa vez eu fui visitar uma das unidades da JBS, lá em Santa Catarina, e essa unidade era suína. Era uma unidade que processava animais suínos. Irmãos, só de chegar na porta da produção, você já não aguentava o odor. Não aguentava o odor. Aí, tinha lá uns vasos com café. Você sabe que o café, ele quebra todo o odor, né? Diga-se de passagem, quem vai em lojas de perfume, você vai provar um perfume entre o outro, você tem que cheirar um café, um grão de café, para você quebrar o aroma da interior. Então, me deu vontade de colocar café em todo o nariz, porque eu não estava aguentando aquele cheiro horrível. Imagina você morar na casa de um curtidor, aquele que esfola animais para arrancar pele, e tem que botar o sol para secar. Simão Pedro estava nessa condição. Ele ficou ali, Deus já estava trabalhando grandemente em Simão. Oh, aleluia! E aí, irmãos, no capítulo 10 da semana, não a semana anterior, né? Ainda em dezembro, começa com duas visões. A de um anjo para um centurião chamado Cornélio, e a de Pedro, que em êxtase vê um céu aberto. São duas visões aqui dentro do capítulo 10. E interessante que essas duas narrativas que Lucas mostra no capítulo 10, daqui a pouco nós vamos chegar na mensagem que eu vou liberar à noite, tá? Ainda, viu, irmãos? Não cheguei ainda, só estou dando uma situada aos irmãos. Então nós vamos orar, pedir a inspiração do Espírito Santo. E aqui, irmãos, essas duas narrativas, dentro do capítulo 10, o Abner nos expôs nessa mensagem do capítulo 10, acontecem dois eventos simultaneamente. Primeiro, o anjo aparece numa oração de Cornélio, e na sequência, Pedro, no dia seguinte, Pedro estava com fome, ele ainda estava lá em Jope, na casa do Simão curtidor. Ele precisou se ausentar, ir até um determinado lugar, um recinto da casa, que era na verdade era um terraço. Naquela época as casas tinham todas as áreas do telhado plano, e a maioria delas tinha um toldo, por causa do sol. Então, como as casas eram apertadas, as pessoas iam para um lugar para orar, um lugar para ficar a sós, para ter comunhão. Então Pedro, enquanto estavam preparando a comida, ele foi para essa área, e naquele momento Deus mostrou-lhe uma visão. Aquele lençol vindo do céu com animais impuros e puros, e mostrando para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro, por causa da sua religião, o judeu não come nada impuro, ele falou: Senhor, de modo algum comerei coisa imunda ou impura. Mas aqui, irmãos, vamos voltar a Cornélio. O Abner nos mostrou em sua mensagem. A piedade e orações desse homem chamaram a atenção de Deus. Veja, irmãos, quando nós oramos, quando nós praticamos o que a palavra, o que a supremacia da Bíblia nos mostra, nos chamam a atenção de Deus. Eu e você precisamos ser pessoas que chamam a atenção de Deus, através das nossas orações. Eu fiquei muito impactado lendo esses versículos, ouvindo a mensagem. Eu fiquei muito impactado, irmãos. O apóstolo Pedro ainda tinha muitos preconceitos. Depois daquela visão,
ele vai dar um grande passo para entender mais o propósito de Deus. Então, um pouco mais de Cornélio. Cornélio, ele era um romano típico, porque ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 10, ele era um centurião da corte, chamado Italiana. Abner nos explicou o que é um centurião. O centurião é aquele que lidera uma centúria. São 100 homens aproximadamente. E o centurião, ele tinha vários requisitos numa tropa romana. Hoje, a graduação seria um primeiro soldado. A espinha dorsal da tropa era a centúria, que era o centurião, que era esses 100 homens. Eles eram homens destemidos, não saíam da sua posição. Eles lutavam até a morte. Tinha uma obediência fantástica. Razão pela qual esses atributos de Cornélio, uma pessoa tão obediente, que o anjo apareceu para ele imediatamente chamou 2 servos de sua casa e mais um soldado para ir até Jope e chamar a Pedro, que ele precisava ouvir o que Pedro tinha a dizer. Então, Cornélio, ele é uma cultura italiana, um romano típico, criado conhecendo deuses romanos. Era muito, a religião da época, ela era uma religião politeísta, que adorava vários deuses. E Cornélio, ele nasceu, a sua família, provavelmente ele foi a vida inteira adorando vários deuses, como Júpiter, Augusto, Marte, Vênus. Então, o politeísmo, ele vem do grego politeus, aquele que adora deuses múltiplos. Mas Cornélio, sendo um soldado romano, residindo em Cesareia, inclusive, ela foi dada o nome por causa de César, Cesareia. Era uma cidade bem estruturada politicamente, com toda a sua tropa romana ali. Então, Cornélio, ele abraçou a fé judaica e passou a acreditar no Deus de Israel, o único Deus. Então ele rompeu com a sua religião, com seus deuses, com seus cultos. Sua teologia tinha mudado, a sua vida também havia mudado, porque era um homem temente a Deus e de muitas orações. Ele praticava o que o judaísmo praticava. Então, ele era um homem com muitas virtudes, nós vimos, né? Um soldado graduado, chefe de família exemplar, cidadão abençoado e abençoador. Sabe, irmãos, uma das grandes características, vamos trazer agora para dentro do cristianismo, é você abençoar pessoas e ser abençoado. É um ciclo natural. Você recebe a bênção de Deus e você abençoa pessoas. Quando você abençoa pessoas, espontaneamente Deus te abençoa. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, ele tinha sede de Deus, ele era temente ao Senhor, mas ainda não era salvo. Olha, irmãos, parece que é salvo, mas não era salvo. Os judeus daquele tempo, eles respeitavam e apreciavam os gentios, tementes a Deus. Eles não conseguiam, os gentios, compartilhar a vida e lar e a mesma comida com os judeus, porque eles ainda eram de fato gentios e não eram convertidos. Naquela época, havia 3 categorias: os judeus nativos, que eram circuncidados já ao 8º dia, respeitavam todo o calendário judeu, vivia nas suas sinagogas, então eles eram judeus nativos. Mas também havia 2 outras categorias. Havia os gentios, que abraçavam a fé judaica, acompanhava o calendário judeu. Esses eram chamados de piedosos e tementes a Deus, a Bíblia fala, mas não se circuncidavam. E havia a terceira categoria de gentios,
que abraçava a fé judaica, acompanhava o calendário judeu, participava das sinagogas e eram circuncidados. Esses eram os prosélitos. Não sei se ficou claro para os irmãos. Cornélio, ele era um temente a Deus. Ele não era um prosélito, mas ele tinha a roupagem toda do judaísmo. Então, as ações e o testemunho evidenciavam, irmãos, que esse homem tinha uma vida acertada com Deus. Tinha ou não tinha? Ele abraçou a fé e ele praticava o que os próprios judeus praticavam. Os judeus tinham 3 horários para fazer as suas orações. Eles tinham às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Às 3 da tarde era chamado de hora nona. Então, os gentios daquela época, eles acompanhavam todos os judeus nas suas orações, eles respeitavam e praticavam esses horários de reuniões. Então aqui, irmãos, o anjo ele havia dado uma ordem, por isso que nós vimos aqui alguns hinos falando de obedecer. Sabe, irmãos, a obediência ela é algo fundamental na vida cristã. A obediência, irmãos, a palavra de Deus, a obediência ao Senhor, ao ouvir o Senhor, ela é fundamental para a nossa trajetória cristã. Então o anjo havia ordenado a Cornélio enviar mensageiros a Jope. E o anjo apareceu para Cornélio em Cesareia. Pedro estava em Jope, ainda na casa de Simão, curtidor. Se você acompanhar no capítulo 10, versículo 8, só para dar continuidade aqui um pouco. Veja, irmãos, eu estou pegando um pouco da mensagem que o Abner falou para a gente se situar e dar entrada nessa mensagem. O versículo 8, versículo 7 do capítulo 10. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado. O irmão Emerson sempre nos orienta. Olhe os detalhes da Bíblia. Olhe os detalhes. Quantas pessoas nós vemos aqui? 2 domésticos, um soldado são 3. Guarda aí, depois mais 3 nós vamos ver. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos orar um pouco? Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Querido e amado Senhor, nós agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos Te servindo. Tu tens nos dado, Senhor, palavras de vida eterna. Tu tens nos dado, Senhor, e nos aberto para nós a Escritura, por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito passeie em nosso meio, ministrando graça, ministrando poder, ministrando, Senhor, vida, ministrando, Senhor, saúde aos irmãos, ministrando, Senhor, tudo o que Tu tens, aonde o Senhor nos colocou, que são as regiões celestiais em Cristo. Nós Te louvamos, Senhor. Oh, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez assentar nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição. Senhor, nós queremos em 2025 estar assentados nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, buscando a Ti, nos consagrando cada vez mais a Ti. Nos abençoa essa noite. Abre os céus para nós. Abre a Sua Escritura para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, logo que se retirou o anjo, o Cornélio chamou 2 dos seus domésticos, que servem em sua casa, e um soldado piedoso para acompanhar. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Versículo 9, é interessante esse versículo. Se você ler e não ver as vírgulas, aquilo que o nosso irmão Emerson fala, os detalhes, parece que você está vendo um texto completo. Não. No dia seguinte, indo eles a caminho. Indo eles quem? Os 3 que foram chamados. Os 2 domésticos e mais o soldado. Eles estavam indo a caminho. E estando já perto da cidade. Qual cidade? Jope, onde Pedro estava.
Subiu Pedro ao eirado. Parece que é o mesmo texto, mas são duas coisas simultâneas que estão acontecendo. Os servos e os soldados estavam chegando perto da cidade de Jope. Pedro já estava em Jope. E ele subiu ao eirado. Eirado é telhado. Enquanto lhe preparavam comida. Então veja, o anjo aparece a Cornélio, em visão, dá uma ordem. Imediatamente Cornélio chama os servos e mais um soldado. Eles saem a caminho, estão próximos da cidade. Pedro está ali em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Ele sai, vai para um lugar mais afastado para orar. E aí Pedro tem essa visão. Os irmãos entenderam? Parece que se a gente ler o versículo 9, a gente pensa que é Pedro que está indo ao caminho. Pedro não está saindo de caminho nenhum, indo para nenhum lugar. São os 3 servos que estavam anteriormente indo, e Pedro estava onde estava e faz a sua oração. Ficou claro para os irmãos? Aleluia! Aleluia! Então vamos lá. Graças ao Senhor. Aqui nesses versículos, irmãos, do versículo 17, que coube a mim, até o versículo 22, é uma preparação para o encontro de Pedro com Cornélio, que a Bíblia vai falar na semana seguinte. Aqui é apenas uma preparação do que vai acontecer dentro do capítulo 10, é outro evento maravilhoso, além do capítulo 9, da conversão de Saulo. É a abertura da porta do evangelho para os gentios, da qual eu e você estamos inseridos. Irmãos, isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque se o evangelho não tivesse chegado aos gentios, com o batismo do Espírito Santo, que nós vamos ver lá na frente, o evangelho não teria chegado até os confins da terra, da qual eu e você, aqui no Brasil, tivemos acesso pela fé. Aleluia! Eu e você tivemos acesso pela fé! Pela fé em Jesus Cristo! Glórias ao Senhor! Então, irmãos, o versículo 17, nós vamos ler todos esses versículos? Capítulo 10, versículo 17, até o versículo 22. Podemos ler? Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando de agrado, estava ali hospedado Simão, o sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Se um anjo aparecesse para você hoje e ordenasse para você: sai de onde você está e vai até determinado lugar, até porque quando o Espírito Santo ele fala, ele dá direitinho o endereço. Você não precisa de GPS. Não precisa. Ele falou o anjo falou: ó, você vai lá, manda chamar a Simão, Pedro. Ele está na casa de um Simão curtidor, na beira da praia. Irmão, você vai chegar na beira da praia, você vai perguntar: aqui é a casa de Simão? Então é a próxima. Já deu toda a dica. O Espírito Santo, ele fala com a gente, irmãos, de maneira bem específica e bem clara. Mas eis a questão: será que nós estamos dispostos a obedecer? E será que nós temos conteúdo para falar? Porque Pedro poderia falar assim: mas eu não estou preparado para falar. Aqui havia uma expectativa
de que Cornélio precisava ouvir as palavras de Pedro. Cornélio não sabia o que ele ia ouvir, e Pedro não sabia o que tinha que dizer, mas Pedro sabia, porque o apóstolo é um enviado de Deus, e o enviado de Deus estava próximo dele, então precisava chamar o enviado de Deus. Aqui é tudo um plano tremendo de Deus para chegar à salvação aos gentios. Então, graças ao Senhor, irmãos, enquanto Pedro estava perplexo ou refletindo sobre o significado da visão que ele havia recebido, a visão que Pedro, quando a visão acabou, Pedro não tinha entendido tudo. Pedro não tinha entendido tudo. Isso veio com o tempo, passo a passo. É como a nossa fé. Você entendeu tudo quando você creu? Não, isso vem... A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, como o apóstolo Pedro mesmo escreve em sua epístola, você vai agregando com a fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, você vai acrescentando até chegar num nível. Por isso, irmãos, que é importante obedecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, congregarmos, reunirmos, para a nossa fé ser agregada passo a passo. Isso é muito importante. Então, com o tempo veio, enquanto Deus falava com Pedro através dos visitantes. Esses visitantes, Pedro tinha que ouvir esses visitantes que tinham acabado de chegar na sua porta. E é interessante, tem outro aspecto do judaísmo, que um judeu, ele não pode deixar um gentio passar da soleira da porta para dentro da sua casa. Vocês sabiam disso? Tá lá no judaísmo. O judeu não se misturava com o gentio. Ele não entrava um gentio na casa de um judeu. Tudo que era falado da porta para fora. E aí, o que acontece aqui, irmãos? O Espírito, agora não é mais aquela voz que veio do céu para Pedro. Agora o Espírito fala com Pedro. O Espírito lhe disse, aqui no versículo 18, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por seu sobrenome Pedro. Aqueles 3 homens foram e indagaram, ou perguntaram se estava hospedado ali Simão, por seu sobrenome Pedro. Enquanto Pedro ainda meditava, Pedro ficou atordoado sobre aquela visão. Ele não havia entendido aquela visão. E aqui, esses 3 homens estão procurando por Pedro. Que diz aqui o versículo 19: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Agora não é mais a voz do céu naquela visão, mas o Espírito falou com Pedro, o Espírito Santo falou com Pedro. Estão aí 2 homens, interessante. Essa versão, revista atualizada de Almeida, ela fala 2 homens. Estranho, porque havia 3. Aqui, eu não sei, eu não sei. O Espírito Santo talvez ocultou o soldado, falou só dos 2 servos, provavelmente. Mas algumas versões, eu lendo algumas versões, a versão Bíblia literal do texto tradicional, ela diz o seguinte: enquanto Pedro estava pensando a respeito daquela visão, lhe disse o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Eu prefiro adotar a literal do texto tradicional, que falam de 3, porque aqui anteriormente fala de 3, mas não vamos entrar aqui em questão. Irmãos, Pedro, ele tinha uma resistência. Ele resistiu quando veio a voz do céu e mandou falar para ele: mata e come. A voz veio por 3 vezes
e Pedro resistiu. Vamos fazer uma avaliação nossa, a gente chama de uma autocrítica. Quantas vezes a gente resiste? Às vezes Deus está falando conosco, o Senhor está falando conosco, a gente resiste uma vez, resiste a segunda vez, né, Marcos? Resiste a terceira, e a gente passa até de Pedro, resiste a quarta, a quinta e a sexta. E só quando a gente é nocauteado é que a gente não resiste mais. Quando chega no 10º assalto, você está em pé e não resiste mais, aí você é nocauteado, você cai da lona. E aí você fala, Senhor, por que aconteceu tudo isso? E eu não conseguia ver. Mas graças a Deus, o Senhor estava trabalhando na vida de Pedro. Então, Deus simplesmente, irmão, surpreendeu Pedro com o conhecimento de que esses homens, eles eram gentios. Tudo que Pedro precisava saber é que o Espírito disse, eu os enviei. Porque olha o que eles falam. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, no versículo 20, levanta-te, pois desce e vai com eles. Aqui no versículo 20, foi o Espírito Santo que falou com Pedro, ó, levanta-te, desce. Ué, mas Pedro estava onde? Para ele descer? Ele estava ainda no telhado. Pedro estava meditando sobre a visão. As coisas acontecem aqui, irmão, simultaneamente. O Espírito Santo falou para ele, desce e vai com eles. Tem uma ordem. Nada duvidando, porque eu os enviei. Aqui o Espírito Santo falou claramente com Pedro, eu os enviei. Versículo de 21 a 23, descendo Pedro para junto dos homens, disse, a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Quantas perguntas, né? Quantas interrogações? A que me tendes? Sou eu a quem buscais? Pedro está perguntando ainda para ele. O Espírito Santo tinha acabado de falar para ele. Tem homens aí na tua porta. Desce e vai com eles. Então, disseram, o centurião Cornélio. Interessante, irmãos, que essa visão do anjo e a narrativa com Cornélio é descrito 3 vezes aqui no livro de Atos, até o capítulo 11. Tamanha a importância da aparição do anjo a Cornélio e tamanha a importância dessa ordem que Pedro recebeu do Espírito Santo para ir com esses homens até Cesareia. Porque Deus precisava abrir a porta do evangelho para os gentios. Puxa, irmãos, ali nós vamos ver depois ainda no capítulo 10, e depois Pedro, ele tem que dar satisfação para os apóstolos em Jerusalém, porque ele foi indagado, por que você foi da casa de gentios? Pedro falou, ora, aí ele tem que falar toda a narrativa por ordem. Eu fui procurado lá em Jope por alguns homens, vindo de Cornélio, que o anjo apareceu. Sabe, é a mesma coisa quando você chega tarde em casa e sua esposa, o que aconteceu? Você tem que falar na ordem. Ou vice-versa. Olha, aconteceu o seguinte, eu recebi uma ligação, aconteceu isso, você tem que falar com detalhes, porque se passar um detalhe, opa, peraí. Não, é feita uma análise. Então tem que ser com detalhes. Então Pedro, no capítulo 11, que nós vamos ver na frente, ele vai dar com detalhes as narrativas de tudo que aconteceu. Oh, aleluia, irmãos, glória, a Bíblia é maravilhosa. Puxa, irmãos, cada vez mais eu me apaixono pela palavra de Deus. E no grupo da igreja, os irmãos têm encorajado a ler a Bíblia, não é verdade? Todo dia está alguém postando ali os versículos do dia. Irmãos, eu encorajo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia com muito amor, com muito afinco. É muito bom. Então, Pedro retorna com os mensageiros para Cesareia para ver Cornélio, né? E Pedro desceu e disse aos homens, sou eu que vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Ou o que vocês querem, né? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio,
Ele é um homem justo e temente a Deus. Olha o testemunho que o chefe de uma casa dá para os seus servos. Os servos dão testemunho de Cornélio para Pedro. Olha, ele é um homem temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Lembra que eu falei das categorias? Havia 3 categorias. Havia os judeus nativos, havia os tementes a Deus, que não se circuncidavam, acompanhava toda o calendário judeu, e tinha os prosélitos, que abraçavam a fé e eram circuncidados. Esses tementes a Deus, eles praticavam, davam esmolas ao povo. E aqui na Bíblia, o Emerson depois vai nos falar mais para frente, alguns estudos, né? Tem 2 palavras gregas para povo. Aqui povo é laos. Ou seja, Cornélio praticava boas ações para com o povo judeu. Os judeus, eles tinham o hábito de cuidar uns dos outros, de assistir as viúvas, os pobres, de dar esmolas. Cornélio, ele era um homem inserido dentro desse contexto. Então, os servos viam seu testemunho. Como é importante ter testemunho, não é verdade, irmãos? Dentro dos servos, os servos de sua casa dão testemunho para Pedro, dizendo: ele é um homem temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Sabe, hoje, nós que trabalhamos, temos contato com diversos tipos de pessoas, às vezes nós encontramos cristãos parecendo 007 dentro das empresas. Ele está ali oculto, quietinho, mas não parece ser cristão. E muitas vezes, cristãos dentro de empresas, eles são rígidos, são duros, maltratam, são grossos. Puxa, irmãos, um homem como Cornélio, um testemunho desse, onde os seus servos que servem dentro da sua casa, são empregados, dão um testemunho. Ele é um homem respeitado, é um homem temente a Deus. Oh, irmãos, tomara que as pessoas derem testemunho de nós, falando bem do nosso padrão, daquilo que nós somos, daquilo que nós... Por isso, irmãos, eu sempre gosto de brincar, né? Caia na simpatia do povo, não na antipatia. Tem muitos cristãos caindo na antipatia do povo. Nós precisamos cair na simpatia do povo. A igreja, uma das características da igreja primitiva é que ela ganhava a simpatia do povo. Então, nesse ano de 2025, que Deus possa nos abençoar, de nós alcançarmos pessoas pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento, por aquilo que somos, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos, por aquilo que temos, que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Então Pedro aqui no versículo, no último versículo, eles dão esse testemunho. Pedro convidou, aí é lá na frente. Pedro desceu e disse aos homens. Pedro deve ter se chocado quando ele abriu a porta e viu 2 servos e um soldado. Ele sabia imediatamente que eles não eram judeus. E viu que Deus mandou ir com eles. E que Deus enviou. Isso aí era uma ideia nova para Pedro. Tudo era novo para Pedro. Ele teve a visão, aparece gentios na sua porta, manda acompanhar com eles e fala: peraí, eu não comi aqueles animais daquela visão porque eram impuros, mas Deus falou que o que Deus santificou não é impuro. Agora aparece gentios na minha porta e o Espírito manda eu ir com eles. Irmãos, a gente tem que colocar do lado de Pedro. Como pode como chama, os jovens falam, dar uma bugada, né? É uma bugada, né, Thomas? Dá uma bugada na sua cabeça. Peraí, eu vivi tanto tempo na religião judaica, e agora Deus, numa visão, manda animal impuro, manda eu matar, comer. E aí Deus fala, o que Deus santificou não é impuro. Aparece gentios na minha porta e o Espírito fala, vai com eles.
Irmãos, o que passa na cabeça de um apóstolo como Pedro? E nós vimos toda a característica de Pedro lá nos evangelhos de João. Tudo era novo, não é verdade? Assim como eu e você, quando recebemos o evangelho e quando começamos a viver a vida cristã, tudo é novo. Mas você não pode voltar para as antigas coisas. Eis que quem está em Cristo é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, a ideia, então isso era novo para Pedro. E por quê? Deus, irmãos, estava alargando o coração e a mente de Pedro. E Deus quer fazer o mesmo conosco. Deus quer alargar o nosso coração. Deus quer expandir a nossa mente. Nossa mente para pensar nas coisas do alto. Nosso coração para amar o Senhor e as coisas do Senhor. Amar a igreja, amar os santos. E aí, mais uma coisa nova. Olha, você tem que ouvir e você tem que ir lá, porque tem umas pessoas querendo ouvir você falar. Então, os mensageiros de Cornélio vieram com esse convite. Era para Pedro ir para a casa de Cornélio, que queria ouvir o que você tem a dizer. Eu imagino que Pedro não preparou nenhum script, né, Marcelo? Não preparou a mensagem, não teve tempo de ler a Torá, não teve tempo de escrever o que ele ia dizer. Foi pego assim, ó, você vai ter que ir e vai ter que falar. Já aconteceu isso com você? Aconteceu isso com algum irmão? Uma vez eu fui num funeral ali de visitante. E de repente alguém bate no meu ombro e fala, irmão, fala alguma coisa aí. Senhor amado, você não preparou nada. E aí? Aí você tem que sacar do seu espírito o que está armazenado. Por isso, precisamos ler a Bíblia. O Espírito Santo jamais vai lembrar aquilo que você não leu. O Espírito Santo só vai sacar aquilo que está no seu conteúdo, aquilo que está dentro de você. Por isso nós precisamos estar, irmãos, constituídos da palavra. Então, os mensageiros vieram com esse convite. Era para Pedro ir para a casa de Cornélio, que queria ouvir o que ele tinha a dizer. É claro, era um convite que Pedro não podia recusar. Ou podia? Ele podia recusar? Você vai recusar algo que o Espírito Santo falou diretamente para você? Isso é uma desobediência, não é verdade? Então, um gentio, né? Pior ainda, um oficial do exército romano, acompanhando aqueles dois homens, queria ouvir o evangelho de Pedro. Pedro nunca fez isso como antes. Por isso que Deus estava abrindo a mente e alargando o coração de Pedro. Como que ele vai responder? Na próxima semana o Abner vai nos dar continuidade nesses versículos de 23 a 33 sobre esse encontro de Pedro e Cornélio e a porta que abre para o evangelho aos gentios. Estou finalizando por aqui. É apenas 6 versículos. Jesus Cristo é nosso Senhor. Acho que os irmãos podem compartilhar um pouquinho, né, em grupo, tá bom? Aleluia. Glorificado seja o Senhor.